Bem-vindos a Crimes Mentais. Trazemos diariamente casos criminais que abordam teoria de influências sobrenaturais, além da investigação forense. Esse é um relato de uma menina, hoje já uma mulher adulta, que um dia morou no mesmo bairro onde ocorreram assassinatos em série. O responsável por essas mortes era nada menos que seu vizinho e amigo de seus pais. Confira agora mais um crime sobrenatural. Prefiro não revelar o meu nome, mas eu tinha apenas 9 anos quando me deparei com um homem cheio de trevas e maligno até a alma. Sobrevivi e vou contar essa história para vocês. Cresci em uma pequena cidade, típico bairro pequeno e acolhedor. Lá todos conheciam o Sr. David como um homem amável e prestativo. Ele sorria para todos, ajudava os vizinhos e era um membro ativo da comunidade. Mas por trás dessa fachada de bondade, ele escondia um segredo sombrio. Após a morte de sua esposa, ele começou a cometer assassinatos brutais, deixando a cidade perplexa. Ninguém suspeitava dele, pois ele parecia ser a última pessoa capaz de cometer tais atrocidades. No entanto, as vítimas encontradas em locais macabros indicavam uma mente doentia por trás da máscara de simpatia. Ele justificava seus crimes dizendo que era influenciado pelo espírito de sua falecida esposa, cuja voz ecoava em sua mente, ordenando-lhe que punisse aqueles que considerava indignos. A comunidade estava em choque, incapaz de compreender como alguém tão querido poderia ser um assassino em série. Enquanto isso, Sr. David continuava sua jornada sombria, cada vez mais mergulhado na escuridão que ele acreditava ser a vontade de sua esposa falecida. Seus crimes eram meticulosamente planejados e executados, sem deixar pistas para trás. Enquanto a polícia lutava para encontrar o assassino em série, ele navegava pelas ruas da cidade com um sorriso sereno, como se nada estivesse errado. Porém, à noite, ele se transformava em um predador implacável, caçando suas vítimas com uma determinação fria e calculista. Mas uma certa noite, eu estava deitada, lendo um livro, como fazia de costume antes de cair no sono. Então escutei ruídos vindo do lado da minha janela. Curiosa e destemida, como sempre fui, abri a janela para verificar. Deveria estar com medo, mas não sei o que me deu para fazer aquilo. Quando abri a janela, o Sr. David estava cavando um buraco com as próprias mãos e sua boca espumava como um cachorro raivoso. Ele repetia sempre sem parar: "Eu não posso, eu não posso." Então eu me assustei e perguntei o que ele estava fazendo, pois estava habituada com o senhor bondoso de sempre, então não desconfiei de nada. Nesse momento, ele se virou para mim e seus olhos continham maldade pura. Foi então que vi em suas mãos um crânio humano e dentro dele algo que parecia uma vela grande e vermelha. Eu estremeci e queria gritar pelos meus pais, mas paralisei pelo medo. Nesse momento, ele se levantou como se fosse avançar em mim, como se algo estivesse forçando ele a isso. E continuava gritando: "Eu não posso." Nesse momento, eu corri e pedi socorro aos meus pais, que imediatamente chamaram a polícia. Os vizinhos acordaram com os gritos do Sr. David, que batia com um crânio humano em sua própria cabeça, como se estivesse tentando dar fim à sua própria vida. Meu pai e outro vizinho tentavam impedi-lo, mas havia uma força sobrenatural em o senhor já com seus 60 anos de idade. Os policiais em ambulância chegaram e o levaram. Depois de se recuperar, ele foi preso e interrogado, pois foi relatada a invasão no jardim e a tentativa de me atacar. Descobriram que o crânio pertencia à sua esposa falecida, tal como o resto de seu cadáver dentro da propriedade. Isso mesmo, ele desenterrou sua esposa e estava vivendo com seus restos humanos
por 6 meses. Mas além disso, ele revelou que era ele o responsável por todas as mortes que apareceram no jornal. Confessou que o espírito de sua esposa ordenou que me matasse, pois havia um brilho dentro de mim que ela não suportava. Mas ele não conseguia, pois um outro ser presente, um ser do bem que ele dizia estar ali também, não sabe explicar quem era, o impedia, afirmando que ninguém machucaria essa criança. Hoje eu percebo quão grande foi o livramento e que sempre fui protegida por algo maior e do bem. Com provas de pertencentes das vítimas na casa do Sr. David e sua confissão, não restou dúvida de que ele era o assassino em série daquela pacata cidadezinha. Ele foi preso e condenado à prisão perpétua e deu uma declaração chocante para os jornais naquela época, dizendo assim: Eu não quis matar aquelas pessoas essas que minha esposa já não gostava em vida. Mas, seu espírito me obrigava, não sei explicar, era meu corpo físico, mas algo sobrenatural tomava meu corpo e cometia aqueles crimes. Eu prefiro pegar prisão perpétua do que ser prisioneiro do espírito de minha falecida esposa. A verdade por trás dos crimes dele permaneceu envolta em mistério, deixando a comunidade assombrada pelo que aconteceu e pelo que poderia acontecer no futuro. Alguns acreditavam que ele estava possuído pelo espírito de sua esposa, enquanto outros viam seus atos como um resultado de uma mente perturbada e obcecada pela perda. Alguns acreditavam nele e outros simplesmente afirmavam que ele era apenas um homem ruim, em pele de cordeiro. O que eu posso dizer é que não sei exatamente o que há no mundo fora dos nossos olhos e o que controla tudo isso, mas posso afirmar que naquele episódio macabro pelo qual eu passei, havia algo além do Sr. David olhando para mim, e não era humano. Desde então não confio em ninguém e desconfio de cada olhar que eu recebo, sem saber mesmo se é mesmo um ser humano ou um ser sobrenatural me observando. Cruzes, que história sinistra, o que acharam? Sem dúvida ela teve um grande livramento. Mas fica aqui esse mistério no ar. O que acham? David era possuído ou era simplesmente um homem ruim? Acredito que a maldade do coração de uma pessoa atrai presenças malignas para sua vida, fazendo estragos inimagináveis. Por isso, não busque o mal e fuja de tudo que é ruim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha lhe causado arrepios. Te vejo na próxima história e até lá, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Se puder, se inscreva e dê um like. Obrigada!